É família. Para quem achava que não íamos voltar, cá estamos nós. Mais uma semana. Eu vi Valor Sentimental há 2 semanas. Eu tentei escrever esta review já em 3 instâncias diferentes e nunca consegui. Este filme carrega um valor sentimental tão grande que, por acaso, é o nome do filme. Tornou-se muito difícil a minha tarefa, porque eu acho que o filme toca em temas mega sensíveis. Deixa-me um bocado a pensar como é que eu vou tocar nesses temas, estão a perceber? Eu vou tentar, espero que gostem e bora. Ja, vad ser du då? Tack bästa far. Quero começar a dizer que este vídeo vai ter muitos spoilers, ok? Muitos spoilers. Sentimental Value é um filme norueguês do Joachim Trier que nos fala sobre uma família totalmente despedaçada que vai aos poucos se voltando a unir. Nós conseguimos ver isso muito bem durante o filme, porque no início o filme tem uns cortes muito secos, literalmente ficou uma tela preta, para termos mais ou menos uma noção de distância. O filme basicamente centra-se no personagem do Stellan Skarsgård, que é Gustav, a Nora, e a irmã da Nora, a Agnes. E durante o filme, nós vemos no início, quando a Nora está a ter aquele ataque de pânico antes de subir a palco, que no fim dessa cena temos simplesmente um corte seco. Isso acontece muitas vezes ao longo do filme, o que nos dá uma noção de distância, de que as coisas não estão conectadas. No entanto, ao longo que o filme progride, nós vemos que estas relações vão ficando cada vez mais fortes e chegamos ao fim em que não há corte nenhum. É a cena que o Gustav imaginou no início, quando ele queria fazer a cena final da sua mãe. E ela é toda feita num take. O que não acontece neste filme é muitos takes, são muitas cenas separadas. Isso constrói-se ainda mais para a ideia de união e de que eles agora estão realmente unidos e não estão cada um na sua história separada. Este filme executa uma coisa que na música chama-se de polifonia e executa com maestria. É espetacular como o Joachim Trier apresenta 3 personagens diferentes que têm vidas totalmente diferentes, que tu pensas no início que vão ter importâncias totalmente diferentes na história, mas cada um tem o mesmo peso, a voz de cada um tem o mesmo peso. A história do Gustav, a história da Nora e a história da Agnes, todas entrelaçam-se, porque eles são todos família e todos estão ali centrados em volta da casa, mas mesmo assim tu não sentes que há ali alguém que tem mais importância que o outro. Tu sentes que o filme dá certos momentos de maior importância para algum personagem, mas acaba sempre por balancear. Todos os personagens têm exatamente a mesma importância e muita gente pode dizer: isso não tem assim tanta importância. O filme é sobre a Nora e sobre o Gustav, mas isso é totalmente porque se fossem só eles os dois, eles não se teriam reconectado. Tens que ter uma pessoa no meio, tens que ter o terceiro ponto do triângulo para poderes conectar tudo. E esse ponto é a Agnes. Incrível o trabalho que o diretor e o co-writer conseguiram fazer para desenvolver estes personagens tão bem e de uma maneira tão profunda como desenvolveram em apenas 2 horas. Eu anteriormente falei da casa e de como aquilo é muito centrado na casa, porque o Gustav essencialmente só volta porque a sua ex-mulher morreu e ele tem que vir tratar da casa, porque vai vender. No entanto, a casa é muito mais do que um elo para a reconexão das irmãs com o pai. A casa é uma simbologia de como é que aquela família estava tão afetada pelo passado e pelas suas vozes do passado, porque aquela casa, antes de ser do Gustav, era da mãe dele. Temos a piada do banco do IKEA. Este filme traz-me um mix de emoções. Resumidamente, o que eu estou a tentar dizer é: a casa transporta muito valor sentimental. Estas coisas que se calhar não são assim tão óbvias para muitos são as coisas que transportam maior valor sentimental neste filme, porque a casa vem de antigas gerações, significando que há lá história, há lá muita história. O cofre que a Nora usa para ouvir as consultas da mãe já era usado pelo Gustav para ouvir as conversas dos pais. A mesma sala onde a mãe do Gustav foi a mesma sala onde a Nora tentou. E assim, no fim do filme, quando temos o último corte seco, vemos que a casa foi totalmente remodelada pelo Gustav e ficou totalmente branca, mostrando que foi tudo um novo começo e... É tão genial, é espetacular. Eu digo, esta deve ser a palavra que eu mais digo neste canal, é espetacular, porque é incrível, é magnífico, simplesmente magnífico. O
tanto que é dito neste filme sem sequer dizer uma palavra. Nós ainda nem chegamos ao maior simbolismo deste filme, que é o filme que o Gustav quer fazer. Quando o Gustav apresenta este filme à Nora, ela nem sequer aceita ler o guião, quanto mais aceita fazer o filme. No entanto, o que ela não percebe é que este filme é o maior pedido de desculpas que o Gustav poderia fazer. É a portrayal de todo o sofrimento que as irmãs tiveram de passar da forma de arte, porque essa é a forma de que estes dois se conseguem expressar, é através da arte. A Nora também não é uma pessoa que se consiga expressar muito. Temos uma fala do Gustav, que se eu não me engano é "It's hard to love someone who has so much hate". E é muito isso, porque a Nora sente-se muito inamável porque o seu amante não quer ficar com ela e o seu pai supostamente também não quer saber dela e não a ama. I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person. E ela não consegue expressar isso. Ela diz que eles não conseguem conversar, eles os dois, porque eles são pessoas muito indisponíveis. No geral, nós vemos que a Nora simplesmente expressa-se que na sua primeira peça ela estava a ter um ataque de pânico e ela até precisa que o amante lhe dê um estalo para ela poder estar bem, para poder fazer a peça. E aqui conseguimos mesmo ver um paralelismo entre estas gerações, entre a mãe do Gustav, o Gustav e a Nora. Vemos aqui a peça que carrega maior valor sentimental, que é este filme. Este filme é uma metáfora para dizer o quão o Gustav está arrependido de não ter estado presente tanto fisicamente quanto espiritualmente na vida das suas filhas. Elas pensam que ele não sabia de nada, elas pensam que ele não queria saber delas, só que depois descobrimos que ele até sabia da tentativa que só a Agnes sabia. Outro ponto que eu acho mesmo importante destacarmos é a atuação neste filme. São atrizes e atores, claro que o Stellan Skarsgård e a Elle Fanning são atores mega internacionais, mas no entanto a Renate Reinsve, que é a Nora, eu sinto que ela não está a ter metade do reconhecimento que ela merece. Ela é magnífica neste filme. Eu gostei muito do papel da Elle Fanning, mas eu não percebo como é que ela foi nomeada a um Oscar. A Renate não foi, porque esta deve ter sido a performance que mais me chocou no cinema ano passado e este ano. Ou a da Renate ou a da Jessie Buckley deveriam levar todos os prémios, porque é absolutamente lindo o retrato de uma filha tão traumatizada e tão impactada pela ausência do seu pai, que ela consegue transmitir-nos. Tu nem sequer precisas que te digam, tu consegues perceber que ela está transtornada, que ela está deprimida apenas pelas feições, pelas suas reações, pela forma como ela fala. Ela é mesmo genial. Em uns momentos ela consegue meter-te a chorar e depois no segundo a seguir ela consegue meter-te a rir. Isso é mesmo genial, é magnífico. Parabéns, Renate Reinsve. Eu não sei se estou a dizer o teu nome bem, desculpa. Para acabar, nós vemos a cena final, que é a Nora a gravar a última cena do filme com o filho da Agnes num estúdio que é basicamente a casa de infância da Nora. E essa cena é genuinamente linda porque mostra-nos o confronto que a Nora esteve a fugir este tempo todo, que foi o confronto com a sua tentativa, o confronto com a sua infância e, acima de tudo, o confronto com o seu pai. Vemos a cena final, que é ela e o pai simplesmente a fazerem contacto visual totalmente em silêncio, mas aquele silêncio diz mais do que 1000 palavras, porque eles nem sequer conseguem falar. Então a arte e o silêncio é a melhor forma deles comunicarem e assim finalmente chegaram a isso. É simplesmente genial. Malta, esta é mais uma semana em que estamos a fazer a nossa run dos Oscars. Faltam mais alguns filmes, vão continuar a sair todas as semanas um vídeo a falarmos sobre os Oscars e a vermos todos os filmes nomeados. Então esperem por mais e eu vejo-vos para a semana.